Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui para esse bate-papo. E a primeira coisa que eu queria conversar, para a gente começar, é dizer quem é o Marcelo. Para quem está nos assistindo, poder te conhecer um pouco. Então, pedir para você começar se apresentando para a gente. Tá bom. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer o convite. Me sinto muito lisonjeado de poder falar com você, um papo descontraído, aberto, dentro daquilo que a gente pode estar discutindo, para que as pessoas que estão nos ouvindo, ouvirão nos ouvir, tenham um pouco do entendimento da nossa cultura afro-brasileira. Eu sou o pai Marcelo de Aganju, sou iniciado no candomblé desde 1994, no Ilê Axé Afro-Brasileiro São Miguel Arcanjo. Hoje eu tenho 31 anos de iniciado dentro dessa cultura e abri a minha casa aqui em Campinas, em Barão Geraldo, no dia 18 de março de 2025. Sou um pai de santo um pouco tardio, porque fugi um pouco da responsabilidade de ser pai de santo, que era uma coisa que eu não queria muito abraçar na minha vida, e eu fui tentando outras coisas na minha vida, no meu caminho, mas chega um momento que a espiritualidade ela vai te afunilando, ou é agora, ou então você vai ter que voltar numa próxima encarnação e ser pai de santo de novo. Então, depois da pandemia, principalmente, foi que eu resolvi tomar essa atitude de buscar um espaço, de comprar um espaço e de ter a minha casa de santo, e que eu agradeço muito aos orixás de ter conseguido, em tão pouco tempo, realizar esse sonho. Quer dizer, não era um sonho exatamente tão latente, mas depois que eu consegui o espaço, foi aumentando essa vontade de querer concluir isso, de encerrar esse ciclo de construção, de obra, de inaugurar e a casa trazer filhos, clientes, né? Então eu fiquei muito contente com o resultado. Eu tinha um pouco de medo de não me sentir muito capaz, né? Porque existe muita cobrança de um sacerdote no candomblé e o medo de errar com as pessoas. A gente escuta muitas críticas, né, que não são tão agradáveis, mas eu acredito que quando o orixá quer, ele traz o caminho, ele traz na hora certa, e a gente está aí para continuar a minha missão, o meu legado dentro da minha casa, e eu espero ser um bom sacerdote, como acredito que sou, né? Respeitando as pessoas dentro da casa de candomblé, os filhos que virão, os clientes, os amigos. Essa é a intenção que a gente tem na casa de Aganju, que é a minha casa. Eu tive o prazer de ir na inauguração. Foi uma experiência interessantíssima, porque eu nunca tinha ido a uma cerimônia do candomblé. E eu vou dizer, para mim o que foi surpreendente é porque eu acho que, como muitas pessoas, eu punha todas as religiões de matriz africana no meu balaio. E eu já tinha ido na Umbanda. Então eu tinha uma expectativa do que eu ia encontrar. E isso surpreendeu muito a minha expectativa. Por exemplo, uma coisa que eu achei assim fascinante, né? Eu sou professora do ensino médio, e quando chega a época que a gente vai discutir a questão do racismo, da discriminação, às vezes a gente pinta máscaras africanas. E quando eu estava lá, eu tive a grata chance de estar com pessoas que foram me ensinando pelo menos um pouco da casa. E aquelas máscaras, elas não são adereços, né? Elas têm todo um significado. E eu pensei e falei, nossa gente, eu já pintei um orixá na minha vida, achando que era só uma máscara africana, e é decorada a parede, a coisa mais linda. Você consegue explicar para mim qual que é a diferença, assim, uma pessoa que fazia como o que eu estava fazendo? Qual que é a diferença da Umbanda e do Candomblé? Assim, poucas, sem a gente entrar nos detalhes, porque foi bem diferente, né, a inauguração da casa.
Tá. Eu primeiro agradeço a sua presença lá, foi muito gratificante recebê-la, né? E eu me lembro de você, claro. E a gente fica muito lisonjeada de saber que uma pessoa de uma outra denominação, né, como o budismo, por exemplo, adianta dentro de uma casa de candomblé e consegue ter essa sensibilidade de perceber detalhes de riquezas, de como é a nossa cultura. Isso é muito importante para a gente e mostra que nós podemos, dentro das nossas religiões, ter uma união, uma conversa educada, com respeito, entendendo o limite de cada um dentro da sua fé. A Umbanda, eu não sou umbandista e nunca pratiquei a Umbanda na minha vida. Respeito, mas quando eu conheci o Candomblé, eu já fui direto para o Candomblé e não tinha sessão de Umbanda na casa onde eu frequentava. Porque tem algumas casas que têm as duas vertentes. Tem casa de candomblé com umbanda, tem casas de candomblé que tocam só para caboclo, que eles consideram um orixá brasileiro, né? E tem casa que tem as duas funções. Eu vim de uma casa que no começo tocava caboclo. Depois, passado um tempo, esse sacerdote ele desistiu e não tocou mais para o caboclo. Ficou só candomblé. A Umbanda, no meu entendimento e pelo que eu converso com algumas pessoas, ela é uma religião ameríndia, embora ela tenha origem vinda da África, né? Mas ela cultua as entidades brasileiras. São espíritos brasileiros, espíritos desencarnados, pessoas que viveram aqui na Terra e que se tornaram seres de luz, né? E onde estão no mundo espiritual, emanam energias positivas para essas pessoas, incorporam nessas pessoas, né? Dão suas consultas, trazem suas mensagens, ensinam banhos de Eva, ensinam trabalhos espirituais para a cura de saúde, para problemas relacionados à família, enfim, todas aquelas mazelas que nós da sociedade passamos, esses espíritos trazem esse alívio, esse conforto para essas pessoas, né? Então, a Umbanda, eles têm uma incorporação, né? O que é uma incorporação? É alguma coisa que está fora e que entra dentro, um espírito. Então, às vezes, até a forma de eles receberem aquela energia um pouco mais vibrante, porque é como se fosse um corpo que entrasse dentro de um corpo, né? E aí eles recebem as suas entidades, e aí cada um tem a sua maneira de saudar ou de chegar. No candomblé, existe uma coisa que a gente chama de transe, não é uma incorporação. Para nós, o orixá, ele é plantado dentro da gente. Então, é uma energia que é emanada de dentro para fora. Então, você vai ver em umas casas de candomblé que tem pessoas que estão em transe e que estão semiconscientes, elas sentem, elas ouvem, elas enxergam, né? Ela só não consegue ter o controle do próprio corpo. Então ela percebe que alguma coisa está ali contida nela e ela não tem liberdade de se movimentar, a não ser com aquela energia que está tomada no corpo dela, que a gente chama de orixá. A gente acredita que o orixá, ele é uma partícula individualizada do universo dentro do nosso ser. Por isso que ele é um transe, né? Ele não é uma incorporação. O orixá, para nós, na minha cultura, ele não é um espírito, ele é uma energia emanada da natureza. Por isso que o candomblé trabalha com os elementos da natureza, né? A água, fogo, ar e terra. Então, é essa diferença que eu acredito, talvez outras pessoas tenham uma outra visão, mas o que eu aprendi é que é essa maneira que a gente enxerga a diferença entre a Umbanda e o Candomblé. Mas nenhuma e nem outra desmerece alguma. Todas elas têm a sua função, a sua importância dentro do seu culto, né? Eu, por exemplo, eu nunca senti uma incorporação. Às vezes eu brinco, o pessoal fala, você não toca Umbanda na sua casa, não toca caboclo. Eu falo, eu nunca senti essa energia, eu nunca recebi. Mas é porque você não desenvolveu, você não foi atrás. Talvez eu não tenha desenvolvido, talvez eu não tenha ido atrás, porque eu acho que o candomblé já é muito complexo no seu aprendizado, né? É uma religião que é um outro idioma, é uma religião que
de uma outra linguagem, e as danças e todo o comportamento. Então eu achava que ficar no candomblé para mim era o suficiente. Eu não fui preparado para ter duas religiões, mas respeito quem tem. Então eu acho que essa diferença é que mostra o que é o candomblé. E o candomblé, a verdadeira função do candomblé é cultuar a ancestralidade. São os nossos ancestrais que são importantes para a gente. É aqueles que vieram lá atrás e que nos fazem chegar até aqui hoje, com vida, com saúde, e manter a religiosidade viva para que nós um dia possamos também nos tornar um ancestral e poder emanar energias positivas para a Terra, para os seres humanos, através dos seus pedidos, das suas preces, das cantigas, das danças e de tudo aquilo de bonito que o candomblé traz dentro da sua cultura. Essa questão dos ancestrais, elas são importantes, né? Porque o candomblé, ele não tem um livro sagrado para guiar. Ele tem todo esse aprendizado da oralidade que vem sendo passado de gerações a gerações para fazer. Agora, na atualidade, a gente já até encontra alguns livros falando um pouco, né? Mas sempre foi transmitido nessa questão da oralidade. Da oralidade, né? Então, isso é bem importante. Eu achei interessante ali no grupo da PUC, que o pessoal sempre cumprimenta os mais velhos. Eu acho isso bem interessante. A questão da oralidade é justamente porque os negros, quando eles eram ágrafos, com certeza, né? E quando vieram escravizados, não tinham tempo de escrever livros e de postar nada. Mas com a evolução do mundo e as mudanças, pessoas inteligentes africanas trouxeram essa cultura de uma certa forma, e da oralidade a gente foi passando para livros, a interpretação dos orixás, né? Os movimentos, as músicas, as cantigas, as rezas, os itãs, os ofós, né? Que são recitados dentro do candomblé. Então, pessoas que gostavam de estudar e de escrever foram colocando isso nos livros. Então hoje a gente tem um arsenal de livros que mantém viva essa história de alguma maneira, né? Os africanos do culto tradicional iorubá, por exemplo, eles têm muitas rezas em iorubá, né? Que eles passam muito tempo estudando lá na África, né? Nas escolas, e eles tem que gravar, tem que memorizar de alguma certa forma essas rezas, mas eles têm apostilas hoje que podem escrever, traduzir, para que a gente possa entender tudo aquilo que eles estão querendo passar de mensagem para a gente. Mas os sacerdotes, os pais de santos de antigamente, eles não tinham essa leitura toda. Então era uma coisa que era passada de oralidade, e eu acho que a fé também ela é muito importante para impulsionar essa religiosidade que é trazida por eles até hoje, né? E a persistência, a resistência, né? Porque o candomblé é uma religião de resistência. A gente, por mais que o mundo tenha evoluído e as pessoas aqui no Brasil hoje colocamos como um país laico, a gente tem a liberdade religiosa e de expressão, ainda existe muito ataque sobre essas questões da nossa cultura e da nossa religião, que é uma outra seara que a gente pode discutir num outro momento, mas é uma religião de resistência, porque o tempo todo a gente tem que estar se autoafirmando, né? É a única religião que foi obrigada a ter jurisprudência para ser respeitada. Então, você imagina, né? Então, é difícil você manter toda essa estrutura. Então, os nossos mais velhos, as nossas abás, né? Os nossos sacerdotes mais velhos, as mulheres que lideravam o candomblé principalmente, tiveram muita garra de chegar até onde chegaram e passar esse legado. Então, nós, sacerdotes mais jovens, também temos essa missão de manter isso vivo, né? E passar para a nova geração. E a gente espera que eles venham e abracem. Então, hoje também falar abertamente na rede social, né, como fazer um podcast e falar da religiosidade, isso expande também o nosso universo e as pessoas passam a ter uma outra visão do que é o candomblé e daquilo que é vendido por algumas pessoas de uma maneira de uma má fé, né? Então, para a gente também tem esse lado positivo aí das redes sociais que acaba mostrando o que é de fato a nossa religião.
As redes sociais, elas trazem pra gente vantagens e desvantagens, né? Porque em toda religião, né? Então, eu acho que não é para apontar o dedo para uma específica. Nós temos boas pessoas e nós temos pessoas com intenções muito duvidosas. E a gente olha às vezes e coloca o pai de santo tal teve esta ou aquela conduta extremamente reprovável, normalmente ligadas a crimes sexuais. Só que a gente tem que lembrar que eu não estou defendendo o crime sexual, eu acho isso um absurdo. Claro. Mas a gente tem que lembrar que nas outras religiões também acontecem esses desvios que tem que ser colocados, mas não coloque em primeiro plano a religião, e sim o crime. O crime. Sabe? Essa que é a questão. O ponto principal é o crime sexual que foi cometido. Ele ser desta ou daquela religião é uma característica a mais ali da pessoa. O importante é o crime. E a gente coloca, às vezes, dizendo que aquilo aconteceu porque era um pai de santo absurdo. Eu acho que essa é uma questão muito delicada, porque a gente sabe que realmente acontece. Não é porque eu sou sacerdote que eu não olho para a minha religião e as coisas que acontecem à nossa volta. Tem pessoas muito leigas, pessoas muito boas, pessoas muito honestas, mas tem pessoas que realmente são desonestas e aproveitam do leigo, principalmente, para tirar esse tipo de proveito ao qual você está falando. O problema maior não é só o crime em si, é que aí fala, além de macumbeiro, é estuprador, viola, mexe com a pessoa sexualmente, e aí cria-se uma negativa maior daquilo que já é negativado diante da sociedade. Eu acho que tem que ser punido, tem que ser preso, tem que ser condenado, porque eu sempre falo para as pessoas que vão na minha casa que uma das perguntas é essa, né? E eu falo assim, se você for em algum lugar religioso e falar de sexo, vai embora. Uma coisa é você falar de sexualidade numa reunião entre todo mundo, porque hoje a gente tem inclusive as pessoas trans que estão dentro das casas de candomblé e de que maneira nós podemos tratar essas pessoas para que elas sejam acolhidas. Outra coisa é você falar de sexo. Então, começou o Pai de Santo com gracinha, com brincadeiras, com insinuações, pôr mão na pessoa. Você já tem que olhar esse comportamento. Porque, às vezes, a nossa necessidade de resolver situações, problemas, questões ligadas à saúde, fragiliza a gente e a gente não consegue perceber essa sutilidade que essas pessoas fazem para extrair o que ela quer daquela pessoa, principalmente no ato sexual. Tivemos agora há pouco tempo um pai de santo que estava sendo condenado porque assediou muitos filhos de santo, inclusive parece que houve até estupro. Então é um assunto bastante delicado e desagradável, mas a gente também não pode fechar os olhos para isso, a gente tem que olhar para a realidade. E acontece, assim como acontece em toda religião, né? Só que fica muito mais em evidência porque já fala, olha, além de macumbeiro, religião de preto, não sei o quê, então ainda tem estupro, onde já se viu. Então é uma coisa muito ruim para a gente mesmo, né? Mas a gente não pode deixar de acreditar naquilo que a gente tem como fé e no orixá e fazer com que a religião não continue. A gente tem que estar de pé, acreditando que tenham pessoas sérias, honestas e que mantêm um bom caráter dentro da nossa cultura, né? Que os nossos princípios são a base e os valores é fundamental de amor, de respeito, de carinho, de acolhimento, de atenção. E quando a gente fala do assédio, a gente também não fala só da questão sexual, fala do assédio moral também que existe. Existe assédio moral. Pai de santos que se coloca numa posição de superiores e coloca os filhos numa posição de submissos a ponto de ficarem chateados, magoados, tristes e começam a colocar culpa nas pessoas. Então tem isso também, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então a gente tem que estar sempre combatendo. Candomblé é uma religião que tem hierarquia.
né? Mas a gente não pode usar da hierarquia como forma de poder para colocar o outro numa situação jocosa e humilhante para se sentir alguém. Que a gente fala é o síndrome do pequeno poder, né? Eu estou aqui, eu que mando, eu que determino, cala a boca, eu que falo, e replicar uma coisa ruim que já aconteceu também no passado. Então eu acho importante a gente também prestar atenção, porque a gente hoje em dia tem que olhar as pessoas como seres humanos, membros de uma religiosidade, né? Não de uma religião onde você tem que colocar o outro numa situação submissa e de humilhação, e que também acontece. E eu acredito que em outras religiões também tenham este mesmo problema. Talvez elas não fiquem tão em evidência, né? Mas o candomblé, as pessoas do candomblé, elas espalham mesmo. Começou a falar alguma coisa, já sai as redes sociais, o pessoal já sai falando e aí começam os comentários sobre essa questão de assédio sexual. Então a gente tem que prestar bastante atenção sobre essas questões. Porque às vezes a pessoa que vai lá na casa de candomblé, ela tem que tomar um banho de ervas. E geralmente é alguém da casa que dá esse banho de erva na pessoa, né? Então a pessoa ela tem que ficar ela fica de uma certa forma vulnerável, né? Porque ela vai ficar ali nua, abaixadinha, e alguém vem e dá um banho naquela pessoa. Então já é um momento de vulnerabilidade. Você se despide diante de alguém que você não conhece. Então eu tomei uma atitude, algumas pessoas podem me criticar ou não, mas eu sempre falo, eu vou lá no banheiro, ponho a água com as folhas e falo, olha, quando eu sair, você vai tirar sua roupa, você vai pegar essa água, você vai jogar no teu corpo, este sabãozinho aqui você vai esfregar e você vai enxaguar até o final. Se enxuga, se troca e sai. Porque eu acho que é muito mais confortável do que um estranho ir lá e fazer isso. Quando está dentro da religião, que entende o protocolo, que já passou por essa questão, que ele confia naquela pessoa, se é uma mulher, põe uma mulher. Se é um homem, põe um homem. Que fica mais fácil, tem um pouco mais de liberdade e a pessoa não se sente constrangida. Porque também a gente tem que tomar muito cuidado com a maldade de quem vem também. Ah, esse tipo de coisa Essa acontece. é a diferença, porque tem gente que vem e se às vezes você põe a mão nela, ela pode caracterizar um assédio e entrar com um processo contra você. E aí até você provar que isso não é verdade, isso te traz um monte de transtornos. Porque tem as pessoas que vêm para causar também. A gente sabe que existe, né? Então, todo cuidado é pouco. Eu falo, tanto cuidado do Pai de Santo quanto com quem você recebe na sua casa, você sempre tem que estar com um olhar um pouco acima de tudo. Para você também não cair nessa coisa de, ele veio e pôs a mão em mim, eu senti que ele encostou, eu senti que ele encostou de um jeito diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do toque dentro da casa de candomblé, para você também não passar por um dissabor e ser processado de alguma maneira nessas questões. Você disse para mim que o candomblé é uma religião de resistência, né? E estava me contando um pouco dessa questão da origem do candomblé no Brasil, que ele vem de uma religião patriarcal. Mas, quando ele chega ao Brasil, nesta questão da resistência, ele se apresenta de outra forma. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desta resistência. Como que é uma religião de resistência desde a sua origem em terras brasileiras? Bom, geralmente vem da África como uma religião patriarcal, né? Os homens sempre numa posição de primeiro lugar e as mulheres com os papéis secundários, né? Então é sempre o babalaô, né? Não é a babalaô, é sempre o homem, né? Contando um pouco da história que eu entendo, como eles vieram escravizados, eles tinham que trabalhar. Então nem sempre eles podiam cultuar os orixás ou os babalaôs cultuar o culto de Ifá no Brasil. Então, em algum momento, e os babalaôs, geralmente, quando são babalaôs, eles não podem iniciar as pessoas no orixá. Se você é babalorixá, você só pode iniciar pessoas em orixá. Se você é babalaô, você pode iniciar as pessoas no culto de Ifá. Mas as mulheres poderiam ser ialorixás, mãe de santo. Então, eles nomearam uma mulher
que na nossa nação Efon chama Maria Violão ou Maria Benada da Paixão, né? Que ela era conhecida pela forma do seu corpo como se fosse um violão, e ela era uma rainha, rainha Debolu, que veio para o Brasil, e ela é escravizada, né? E ela é iniciada para o nosso orixá patrono, que é Oloque, né? O candomblé da nação Efon, o nosso orixá patrono é Oloque. E Maria Violão foi a única mulher a ser iniciada por esse orixá, né, para Oloque. E ela senta na sua cadeira como uma Ialorixá. E aí você abre um precedente para que outras pessoas possam ser Ialorixá. Tanto que nós temos uma casa muito tradicional no Brasil, lá na Bahia, que é o Ilê-Axé Opó Afonjá, que foi fundado por Mãe Aninha Obabii há mais de 100 anos, né? E é matriarcal, e é pétreo, só mulher no poder, não tem homem. E depois outras casas, Mãe Menininha do Gantuá, também tem a mesma concepção, só mulheres no poder, que sentam na cadeira. Não tem babalorixá, são só ialorixás. E depois outras casas foram mudando, então tem homem, tem mulher, né? E aí as casas foram se diversificando. Mas, por um lado, eu acho super positivo, porque você dá a oportunidade dessas pessoas nascerem dentro do culto do orixá e poder levar a religião, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, está diante da sua casa de candomblé, tendo a sua família espiritual, mantendo viva a história do candomblé, a memória dos nossos ancestrais. Então é extremamente importante. A mulher tem uma participação gigantesca no candomblé. E eu acho que é um espaço que elas conquistaram e elas têm que ser reverenciadas sempre, né? E a gente tem grandes sacerdotisas que estão vivas e que às vezes não são muito lembradas, né? A gente sempre traz aquelas memórias ou de quem já foi, ou de quem já esteve num grande alto escalão, mas aqui em Campinas a gente tem grandes sacerdotisas, a gente tem espalhada para todos os lugares, né? Então, eu acho super louvável, né? E aí, assim, eu não sei como foi na época essa quebra de protocolo, que isso reverberou, né? Mas eu acho que reverberou super positivo, porque elas estão aí até hoje e eu quero que elas continuem cada vez mais. Você disse a respeito do acolhimento das pessoas trans. O que a gente pode falar que o candomblé trabalha nesse sentido do acolhimento? Porque eu digo assim, sabe? Existe uma diferença, você usou um termo interessante, acolher. Porque tem o tolerar. Eu, por exemplo, detesto o termo combate à intolerância, porque eu não quero que você me tolere. Você tolera o desagradável. É desagradável. Sabe? O que você tolera? Ah, eu vou te servir um chá de boldo que seu estômago não tá muito ruim. Você tolera tomar porque aquele negócio é amargo ruim. Uhum. Então você tolera ele. Isso é uma coisa. Eu não quero ser de uma religião diferente e ser tolerado. Eu acho que nós temos que ser respeitados. É diferente respeitar de tolerar. E você diz acolher. Acolher a pessoa trans. Não é, eu tolero que ela frequente a minha casa. Não, eu vou acolher. É outra perspectiva. Né? Eu poderia fazer uma pergunta, talvez eu te coloque numa posição desconfortável, mas o que é uma pessoa trans? Bom, é uma polêmica a questão das pessoas trans, né? Porque tem pessoas que não querem ouvir, tem pessoas que não querem saber falar de nada disso, tem pessoas que não querem entender, pessoas que repudiam e simplesmente viram as costas e vão embora. A gente não pode esquecer que são seres humanos, são pessoas que têm família, têm pai, têm mãe, e que a mãe e o pai, às vezes por não entender aquilo também, entre sofrimento e dor. Eu tenho uma amiga que tem uma filha trans e para ela foi muito difícil, né? Porque com 5 anos a criança já dizia, eu chamo fulana, eu vim nesse corpo porque eu precisei. Isso é uma loucura. Qualquer pessoa que tem um pouco de espiritualidade ou de
capacidade intelectual um pouco maior, pira, porque assim, como é que uma criança de 5 anos, por exemplo, fala para a mãe, não se preocupa, eu precisei vir nesse corpo, mas eu chamo fulana, meu nome é esse porque você colocou, mas eu sou uma menina. Então, qualquer pessoa entra num parafuso nessa questão. Mas o que é mais bonito dessa mãe e desse pai é o acolhimento. Vamos entender o que meu filho é. Então, o amor, ele transbordou ali de uma maneira que o preconceito vazou. E assim, qual é a preocupação? Eu preciso proteger, porque eu não sei lá fora como é que vai ser, quem vai tolerar, agredir ou acolher. Né? Então eu acredito que essa criança, eu não vou expor nome, também não teria problema nenhum falar, porque acho que a mãe dela é super aberta, mas assim, ela já passou por todos esses processos, desde pequena, de ser acolhida, de ser tolerada e de ser discriminada. Ela já passou por esse processo. Então é muito mais difícil para eles, porque no candomblé sempre houve travesti e gays, os homossexuais. Se toleravam, se gostavam, mas hoje você pegar um menino que virou uma menina e fez uma cirurgia, ou uma menina que virou menino e tirou o peito, né? Que é uma coisa agressiva, você imagina que agressividade quer passar por isso, para você não se reconhecer a sua própria identidade, de você olhar e não se enxergar, não se ajustar com o teu próprio corpo. Eu acho que só quem tem essa situação é que pode avaliar alguma coisa. Está muito longe da gente avaliar esse conceito. Porque é muito doloroso. Né? Ser homossexual já é doloroso, você já nasce com uma batalha de estar diante de uma sociedade que te olha diferente. Você imagina você mudar de sexo, mudar toda a estrutura física, né? Então, o candomblé, ele tem por obrigação acolher de fato, dar carinho, respeito, entender essa identidade. Lógico que dentro da nossa cultura existe a liturgia, existe energia masculina e feminina, né? E aí onde entram as discussões entre os sacerdotes sobre essas questões. Mas o que você diz, o que é uma pessoa trans, pelo que eu conheci e tive de perto, são pessoas que não se reconhecem com aquela identidade. Ela se olha no espelho e não se vê como uma mulher, ela se vê como um homem. E aí o peito incomoda, o comportamento social incomoda. Porque quando nasce a mãe põe o quê? Vestidinho, roupinha feminina, tudo cor-de-rosa, e a criança ela vai se incomodando com aquilo. E não é natural que uma criança se incomode com essas coisas, uma vez que ela é uma menina dentro do padrão. Quando ela começa a se incomodar com isso, que ela quer mudar, tem alguma coisa interna muito maior do que a cor da roupa e da vestimenta. Tem a identidade dela, então ela nasce com uma identidade. Então é diferente do sexo e da sexualidade, é a própria identidade dela que está ali. E aí, como é que você trata isso? Com discriminação? Não, ela já é discriminada. Você vem para uma casa de religiosidade e você vai tolerar uma pessoa? Como é que você vai fazer alguma coisa litúrgica se você não consegue entender aquilo e tolerar? Porque tolerância, ela pode criar até um certo asco. Como é que eu vou rezar para aquela cabeça? Como é que eu vou mascar um obi, que é um elemento sagrado para nós, e vou colocar na cabeça dela, rezar, se eu tenho asco ou eu tenho uma aversão àquela situação? Que energia ela vai receber? Então, quando você olha o ser humano como ser humano, tudo isso muda. Eu tenho uma filha trans, né? E ela passou pelo processo e foi muito doloroso. Né? Desde criança, ela era um menino afeminadinho, né? Foi passando o tempo, foi modificando, então era conhecido como travesti. Só que o que acontece? Essas pessoas passam por um processo de terapia e com psicólogos super especializados durante 2 anos para ser identificado como pessoa trans. E pelo que eu entendi, quando a pessoa é trans, que ele acha que é trans, mas, por exemplo, ele sente prazer com o órgão sexual que ele tem, eles não consideram uma pessoa trans. A pessoa trans, ela tem uma rejeição do órgão, do peito. Ela não quer aquilo. Se ela tem prazer com aquilo, eles não entendem que aquilo seja uma pessoa trans.
entendeu? Pelo menos é o que eu ouço e que eu já conversei com algumas pessoas de perto. Então tem toda uma terapia antes de você ir lá e fazer a retirada do órgão, tanto masculino quanto feminino. E que é extremamente complexo. Eu me lembro que ela comentou que ela levou 1.800 pontos. Olha que coragem, você precisa passar por tudo isso para depois você chegar numa casa de candomblé e ser tolerada, não ser acolhida. É muita dor, né? É muita dor. Então a gente tem que aprender que o mundo não é essa casinha que a gente construiu desde pequeno. Ele é muito mais plural, né? O mundo é uma expansão. A mente da gente é uma expansão. Tanto que tem homens hoje que viraram trans depois de velhos já. Porque não tinham coragem, não se falava, não se comentava. Era um mundo que não permitia também, um mundo que né? não permitia, Porque exatamente. se a gente pegar ali a década de 80, que foi a década da minha infância, era uma coisa tratada muito... Primeiro que o trans... Nem falava-se nem trans, era travesti. Era travesti só o que a gente tinha e era tratado de uma maneira muito, muito marginal, vamos colocar assim. Agora a gente felizmente vive um tempo de começando a construir uma liberdade. Eu digo começando a construir porque liberdade a gente vai ter quando eu puder andar na rua de mão dada com quem for, sem um risco de sofrer uma agressão, a gente alcançou uma sociedade melhor, né? E aí eu quero voltar num assunto que eu achei interessante que você colocou, não mudando realmente, mas você disse que lá no nosso começo da conversa, que nós temos um transe porque você tem um Deus interior. Deus interior, né? Então, aí a minha pergunta que vem é assim, no candomblé, de onde eu vim? De onde você veio? De onde eu vim? Tá. Vou tentar te explicar sobre aquilo da maneira que eu aprendi e espero que você fique satisfeita com a resposta. A gente aprende que o mundo era uma grande cabaça, né? E Eledumare dividiu essa cabaça em duas partes. Se tornou terra e céus, né? E Eledumare mandou os orixás para a terra para auxiliar na terra, na construção e na identidade da terra. E aí, então, através do barro de Nanã, eles constroem o primeiro ser humano. E os orixás tomavam-se forma de humanos também. E aí nós nos tornamos Leste Orixá. Nós somos uma parte seres humanos e uma parte orixá, né? Então, começa a partir da construção da identidade do mundo, quando o Nanã vem e molda o barro e cria o ser humano. E aí nós temos Ajalá, que é o grande fazedor de cabeças. Então, o Nanã constrói o corpo e Ajalá constrói as cabeças e coloca as cabeças nos seus devidos lugares. E aí se constrói o ser humano. Então, construiu o ser humano do sexo masculino e ser humano do sexo feminino. Há histórias e mitologias do candomblé que o ser humano se relacionava com os orixás, porque eles se materializavam em forma de humanos, a partir da identidade humana, para que eles entendessem tudo aquilo que estava acontecendo. Então é a partir dali. Mas o nosso o nosso fôlego de vida, que nos dá a vida, ele vem do Orum, né? O nosso mundo vem do Orum, do céu, do céu espiritual. A gente acredita que no Orum existe um mundo espiritual, onde nós temos a nossa comunidade espiritual, que é a nossa Ebé, a nossa comunidade espiritual. E que nós temos um gêmeo do lado de lá. E que eles vêm, né, através dessa energia e têm contato com o ser humano. O orixá nos trouxe para a Terra, né? Foi dessa maneira. Então construiu-se a identidade humana na Terra. Que legal! Nossa, é interessante isso. E quando eu me for, eu vou para onde? Existem
algumas controvérsias sobre essas questões também, porque algumas pessoas acreditam na reencarnação e algumas pessoas acreditam que a gente vai para o Intula, a casa do renascimento. Todos nós morremos e vamos para a casa do renascimento. E ali o Olodumare vai dar um outro destino para a vida do ser humano através das suas ações, né? Então você pode ir para o mundo espiritual mais evoluído, né? E algumas casas de candomblé ensinam que a gente volta e reencarna, né? Tem a reencarnação de alguns espíritos, de pessoas que precisam voltar. Mas eu acredito que a gente vá para a casa do renascimento, né? E ali a gente tem um outro destino. E a gente se torna um ancestral. E é onde a gente vai estar ajudando a humanidade aqui na Terra através da nossa espiritualidade. E isso eu tô achando muito interessante a gente ter, porque às vezes me dá vontade de fazer umas perguntas que eu fico até envergonhada. Você, por exemplo, você fala assim, é uma cabaça. Cabaça é aquela morunguinha. Isso. Exatamente. O mundo era como se fosse uma cabaça redonda oca. Então ele vem e divide céu e terra. Céu e terra. Entendeu? E a partir dali começa a criação do mundo e da humanidade. Então nós viemos do Orum através dos orixás. Não tivemos um Adão e Eva, por exemplo. Uhum. Até porque a Terra já existe muito antes de Adão e Eva. Né? Ali é uma outra parte, né? Que aí é uma questão bíblica que a gente não entra, porque nós não temos a Bíblia como livro referência. Respeitamos, é um livro sagrado para eles e está tudo certo. Mas nós não temos essa referência de que o mundo parte a partir de Adão e Eva. Entendi. Nossa, achei super interessante. E aí, uma coisa que a gente vê, que pelo menos eu escuto dos meus amigos, que as pessoas falam assim, eu tenho um orixá na cabeça, né? Acho que esse é o termo, para dizer que seria uma entidade que guia e protege. É porque o que comanda o nosso corpo é o ori, é a cabeça. Então, o orixá toma, de uma certa forma, o seu corpo por inteiro e toma a sua cabeça. Porque o que acontece? Na iniciação do candomblé, tudo é feito através do ori, do seu primeiro Deus pessoal. A gente acredita que existe uma parte da nossa cabeça no Orum, a nossa cabeça espiritual. Tanto que a gente tem ritualísticas de Bori, por exemplo, que quando você precisa fazer, é porque existe meio que uma desconexão dessa cabeça espiritual com a cabeça física. Então, de vez em quando, a gente tem que tomar Bori para unir essa espiritualidade e colocar força na cabeça para a pessoa continuar a vida dela. E o Bori, ele tem a função de antecipar coisas boas no caminho de uma pessoa. Quando ela toma Bori, né, que é uma ritualística que o certo é se fazer todo ano, quem é da religião, ele vai antecipando coisas boas e vai te livrando de um monte de problemas do dia a dia e a sua vida vai ficando mais leve, porque você está cada vez mais conectado com a espiritualidade. Então essa é a função. Então é sempre a cabeça é o fundamento do nosso corpo. Uma cabeça bem rezada, uma cabeça bem encaminhada, né? Por isso que a gente sempre brinca assim, cabeça vazia, oficina do capeta. Embora o candomblé não acredite em capeta, em diabo, né? Mas assim, uma cabeça bem trabalhada, bem rezada, ela evita, ela filtra coisas ruins, né? Então você está ali conectado com a espiritualidade, você segue em frente, a vida vai, você segue teu caminho, você auxilia as pessoas, você ajuda, a sua vida progride, a sua vida vai para frente e você está levando uma vida boa, né? Porque assim, não é fácil levar uma vida boa hoje em dia, acho que nunca foi, mas dentro da espiritualidade é você se recarregar a sua bateria para você ter força de enfrentar todos os problemas do seu dia a dia. Então as ritualísticas, elas servem justamente para isso. E como nós somos feitos de energia, nós temos interferências. E às vezes aquela energia que a gente chama de Odu, ela vem no teu caminho te trazendo um problema. E aí você vai no Pai de Santo e ele fala, olha, o Odu aqui, essa energia, ela está negativa. Por isso que você não está conseguindo alcançar esse objetivo. Então você precisa fazer um trabalho espiritual, que é o Ebó, para a gente tirar essa parte negativa desse Odu e ele trazer o lado positivo para a sua vida. Porque tudo é dois polos. O Odu ele tem um lado negativo, mas ele tem um lado positivo. E geralmente as pessoas vão procurar quando? Quando está tudo negativo. Porque quando está tudo numa boa, ninguém procura.
A gente não lembra da espiritualidade quando tá tudo bem. Exato. É quando a gente tropeça Quando que a gente tropeça, as lembra. coisas não estão boas. Aí você fala, eu preciso procurar alguma coisa. Ou você vai para a igreja, ou você vai falar com o padre, ou você vai falar com o pastor, ou vai falar com o espírito, ou vai procurar um pai de santo para abrir um jogo. Alguma coisa está acontecendo que não está no normal. E aí é sempre no momento onde você está no sufoco, né? E aí eles acham que o pai de santo agora tem que dar cabo da minha situação, né? E aí o pai de santo fala, olha, muitas vezes, às vezes o jogo apresenta que, assim, o próprio caráter da pessoa tem que ser mudado para que a vida dela melhore. O que é caráter? Quando você falou caráter tem que ser mudado, o que a gente está chamando de caráter? Bom, na cultura iorubá a gente chama de Iwapelé, que é o caráter. Um bom caráter. Tem gente que é mau caráter, por natureza. Você diz mentir, Mentir, roubar, tem pessoa, por exemplo, assim, trapacear. às vezes você vai abrir o jogo para uma pessoa e o grande problema dela é a bebida. Se ela não mudar esse destino, essa energia vai estar sempre atropelando o caminho dela e trazendo dificuldades no caminho dela. Às vezes é o vício, às vezes é a língua, o comportamento da pessoa diante da família, o respeito pelo outro. Tudo isso é uma maneira do seu caráter estar falando. Todos nós viemos com falhas de caráter, a gente tem as nossas fraquezas. Mas quando a gente observa que essa fraqueza é o ponto crucial para mudar o nosso destino, é ali que o calo aperta. E aí você tem que trabalhar isso para melhorar a tua vida. Então, o ebó, o trabalho espiritual, ele te ajuda a alavancar. Mas tem a parte do consulente que ele tem que fazer, né? Ele tem que... E às vezes você fala... E você pode perceber que é sempre assim, é sempre o mesmo problema. A pessoa está sempre enroscada na mesma situação. Mas ela precisa mudar o comportamento, né? Olha, o seu Edu está falando que você não pode brigar, você não pode discutir, você não pode bater boca, senão você sai perdedor. Então, vira as costas, não discuta. Não, a pessoa vai lá, briga, discute. Ela acaba sendo perdedora, porque ela perde o controle das palavras e ela sai atirando para todos os lados e às vezes acaba machucando a pessoa e piora a situação dela. Então, ela, às vezes de melhorar a situação, ela piora. Então, qual é o ideal? Recua, vai para casa, vai pensar. Ficou um vazio naquele meio, uma discussão, um problema. Depois, com a cabeça fria, você vai lá e fala, olha, ontem aconteceu isso. Eu estava de cabeça quente, eu resolvi ir para casa, repensar. Então, vamos chegar num bom... Isso é um bom caráter, isso é mudar o seu próprio destino, do que ganhar no grito, né? Então, às vezes, o destino da pessoa é justamente não brigar. Por exemplo, ele não pode ter atrito com mulher, né? Tem homens que não podem ter atrito com mulher. Ele não sabe do poder da força feminina em cima dele. E às vezes o pai de santo alerta, olha, você tem problema com as energias femininas, então tome cuidado, né? Se ele presta atenção, as coisas caminham bem. Se ele continua tendo esse tipo de problema e não dá atenção, a situação dele piora. Então, precisa trabalhar as questões das energias que vêm no caminho dessa pessoa. Interessante. Então, o que acontece? A gente tem esse trabalho, essa ferramenta externa, mas a gente tem também um trabalho interno da própria pessoa para ela mudar, ela melhorar e fazer. E achei interessante que o que acontece? Você usou uma expressão que você falou, quando a gente joga. Eu acho que você está se referindo ao jogo de búzios. Isso. É no jogo de búzios que a gente vê os odus. Essa é a minha pergunta. Como que o orixá fala com a gente? Através do jogo de búzios. Através do jogo de búzios. Ele também é uma ciência, tá? Existem os odus que trazem as histórias, os itãs, né? Então, são 16 odus para o afro-brasileiro. Os africanos têm 240, mais os desdobramentos, mas nós não somos africanos. Então, nós temos os 16 odus. Quando nós jogamos, aqueles odus vão estar respondendo, a gente vai marcando ali qual odu que caiu. E ele nos conta uma história. Então, você tem que estudar o odu, para você dizer, olha, esse odu está trazendo isso no teu caminho, assim, assado. E aí, através dos odus, a gente também sabe qual orixá responde naquele odu. E a gente consegue entender quando é o orixá que está falando e quando é somente o odu.
o destino daquela pessoa naquele momento. Porque a vida é feita de momentos. Você está passando por aquela situação agora. Não necessariamente que aquilo vai ser a vida inteira o seu destino ou o seu caminho. Por isso que a gente tem o segredo dos trabalhos espirituais para mudar esse destino, para mudar esse caminho da pessoa. Então o destino não é fixo. Não é fixo. Eu não tenho, como diriam os hindus, eu não tenho um karma. Não. Que eu tenho que pagar aquela... O que você precisa entender é que a sua cabeça, ela é seu mecanismo é sua ferramenta de vida. Se você tem pensamentos muito ruins, automaticamente você vai atrair energias muito ruins. Está sempre cabisbaixo, sempre reclamando de tudo. Então, impossível que você consiga agregar coisas boas. Então, o seu equilíbrio emocional, a sua cabeça, é que vai determinar os seus passos. Todos nós temos coisas boas e ruins dentro da gente. Vai depender daquela velha história, depende de quem você vai alimentar, né? Então, existem coisas que estão no caminho da pessoa, que às vezes ele até vem de uma forma, vamos colocar assim, karmática, para ela poder aprender a mudar o próprio destino e melhorar lá na frente, que é uma evolução espiritual. Né? Quando a gente nasce para o orixá, a gente tem um Odu de destino, que vai te acompanhar, né? E aí, esse Odu te traz uma história, e aí ele te traz alguns tabus. Olha, você não pode comer esse alimento, você não pode vestir essa cor, você nunca mais pode beber uma bebida destilada, porque isso vai fazer parte agora na sua vida, e se você consegue lutar contra esses desejos, essa situação, porque é uma questão de energia, para você não ferir a energia, vai ser bom para a sua vida. Mas ele também não te proíbe, mas é causa e consequência. Entendeu? O candomblé não existe pecado. O candomblé não tem pecado como na Igreja Católica. Mas tem ações boas e ruins. Tem ações boas e ruins. O que eu aprendi? O pecado é aquilo que a sua consciência te condena. Quando você realmente, de fato, faz alguma coisa intencional. Isso é um pecado. Então, por exemplo, se eu lhe roubar... Tem gente que não tem consciência, não tá nem aí, não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Mas tem gente que vai roubar e vai ficar com a cabeça muito pesada. Vai ficar assim muito transtornado porque ela roubou. Ela não vai te contar que roubou porque ela não vai querer ser taxada como ladrona. Mas às vezes internamente ela vai ficar se punindo. Isso é um castigo, isso é um pecado. Você ficar se punindo o tempo todo. Então, quando você tem consciência do teu erro, você tem como se redimir. Por isso que eu falo que é melhorar o caráter. E tem gente que, por exemplo, vai beber a vida inteira e não tá nem aí. E tem gente que sofre com a bebida. Então tudo é causa e efeito. Causa e consequência. Mas, por exemplo, a gente está falando do caso o roubo e a bebida vão entrar na mesma questão. Às vezes, aquilo não faz mal para mim. Mas ele faz mal para as pessoas que estão no meu círculo de relacionamento. Tá. Então, por exemplo, eu bebo e eu não tenho problema com a bebida, convivo com a ressaca, tudo numa boa, mas eu tô desperdiçando recursos da família, porque bebida alcoólica é caro, né? E os recursos são escassos. Né? Eu tô comprometendo momentos de convivência. Isso que eu não tô chegando nos casos extremos, quando eu bebo e eu perco o controle e já parto para uma agressão, para uma violência que pode ser verbal ou pode ser física, mas eu vou atrapalhando aquele entorno. Então, por exemplo, quando eu roubo, a minha consciência não pesa. Tá? Se você deixar o óculos morgando aí, eu surrupio ele, fico ele para mim, e a minha consciência não pesa. Mas, em algum tempo, as pessoas à minha volta vão falar: a Nirvana é uma mão leve. Você tem que tomar cuidado quando você vai, porque você não pode deixar um fone de ouvido, você não pode deixar, porque corre o risco dela pegar. Então,
vai causando. Então, para mim, aquilo não é um problema, mas tem um problema. Então, e aí é pecado? Não, pecado não, que a gente já disse que não tem. Sim, o que acontece? Você acabou de dar a resposta. Você começa a ter prejuízos à sua volta. Uhum. Então, você começa a perder amigos, perder pessoas. Essa é a consequência. É causa e consequência. Então, assim, a Nivana tá aí, eu já ponho meu óculos aqui, já não cumprimento ela mais tão bem, já trato ela de uma maneira um pouco afastada. Então, ela vai sentir o peso daquilo, de alguma maneira. Talvez ela não tenha consciência de que aquilo prejudicou tanto, é só um óculos. Mas o universo vai conspirar contra essa pessoa. Ela vai sentir isso. Agora, como ela vai encarar isso, ou ela está pouco ligando, ou ela vai estar ligando, aí é uma coisa que é difícil você saber. Mas eu acredito que tudo que você faça em prol do outro com intenção ruim, com certeza, de alguma maneira, isso vai voltar para você. E volta. Então, assim, por exemplo, um cara que bebe, como você disse, gasta o dinheiro, prejuízo para a família, vai viver um inferno dentro de casa, porque a família vai estar sempre atormentando a vida dele. E ele vai continuar bebendo porque é uma doença ou é um vício, e ele precisa se tratar. Então, ele tem que melhorar, ele tem que mudar isso. E ele só pode mudar o próprio destino. Tanto que quando você conversa com pessoas que têm famílias drogadas, pessoas drogadas na família, ou quando você conversa com alguns profissionais, eles falam, tem que abandonar. Se você não abandona, ele não vai sentir a diferença disso. Ele tem que olhar para o lado e dizer, estou sozinho, não tenho ninguém, então eu tenho que procurar um caminho para sair disso. Né? Porque tem famílias que ficam alimentando aquela situação insustentável. Então, o resultado sempre é ruim. E ele acaba tendo um resultado ruim. Mas quando ele perde a família, é um momento que às vezes ele toma consciência e acha que tem que, a partir dali, se tratar. Eu já vi alguns casos que a família vira as costas mesmo. Olha, não queremos saber de você. Então, por exemplo, nós não temos problema de divórcio no candomblé. Se eu estou casada com uma pessoa e ela tem uma conduta desarmônica, Nós não temos esse comprometimento. eu posso ir embora. Você pode ir embora. Você não tem esse comprometimento de morrer do lado da pessoa até a morte. Entendeu? Você tem direito de ser feliz, e se ela não está te fazendo feliz, ela está te trazendo prejuízo, você tem que correr atrás de onde sua felicidade está. E se não está ali, você tem que ir embora. Não existe nenhum prejuízo moral e espiritual porque você se separou. Imagina você viver com um homem a vida inteira que te bate, que te espanca. Às vezes, a gente sabe que muitas mulheres passam por esse dissabor porque muitas vezes ela se sente incompetente de não encontrar uma saída, o que fazer da vida. Hoje as mulheres têm uma outra política sobre essas questões, mas ainda tem mulheres que são muito presas ao assédio, né? O homem coloca ela numa situação de você não é nada, você é um lixo, sem mim você não consegue nada, ele humilha, ele mexe tanto com a parte emocional que ela não encontra realmente uma visão, um campo de visão para sair daquilo. E às vezes, até a polícia vai lá, tenta prender, ela vai lá e tira a queixa. Porque ela banalizou tanto aquilo, ela colocou tudo aquilo como uma coisa natural, que dá a impressão que está faltando um pedaço dela, coitada. E ela não tem noção do quanto ela foi agredida, né? O quanto a mente dela foi trabalhada para que ela se tornasse aquele objeto de espancamento de um homem. Então, não tem problema nenhum. Pode ir embora que o orixá não vai te condenar porque você separou do seu marido. Tem casamento? Tem casamento. Tem casamento? Tem casamento. Tem casamento no candomblé. Tem liturgia, sim. Ah, que legal. Você não sabia que toca tinha tabaque, entra dançando, aí cada um faz um... Não tem uma regrinha, tipo, tem que ser assim. É uma coisa mais livre, mas tem sim celebrações de casamento. Isso é muito interessante. Tem batizado. A gente vai ter oportunidade ainda de voltar para um próximo bate-papo para a gente falar das celebrações. Legal. Um pouco, eu acho que isso seria interessante. E eu queria ver agora a gente já está caminhando para concluir, e eu queria que você falasse umas palavras finais para nós aqui, que a gente, na verdade, nós temos o primeiro de vários que nós vamos conversar. A gente tem muito assunto para conhecer essa religião maravilhosa que é, né, o candomblé, essa resistência.
Então a gente vai ter várias oportunidades, mas eu queria, para a gente fechar, que você deixasse ali uma mensagem, alguma coisa. A mensagem que a gente sempre tenta deixar para as pessoas é que somos apenas uma religião que cultua de uma maneira diferente das tradicionais, né? E que a gente cultua os nossos ancestrais, que são muito importantes, porque se estamos aqui é graças a eles. Outra coisa que a gente fala para as pessoas, não tenha medo de se aproximar do candomblé. Não existe nada de bizarro. Eu brinco sempre que eu falo que eu adoro o candomblé, que é uma religião que a gente canta, dança e come o tempo todo. Casa de candomblé sempre tem fartura de alimento. Tá? O candomblé ele é muito voltado para a cozinha. Então a gente está sempre comendo, tomando café, dando risada, conversando, né? Então é uma religião de alegria. Por incrível que pareça, é uma religião de alegria. Você dança com os deuses. Você imagina você ter uma religião onde você entra em transe com um Deus e ele vem dançar no meio da gente. Né? É maravilhoso isso, é uma energia fantástica. Acho que as pessoas precisam se permitir conhecer um pouco mais o candomblé, né? Desmistificar isso com os próprios olhos. E conhecer uma festa, conversar com o sacerdote, tirar dúvidas, né? E o que eu acho que a gente precisa é manter sempre a nossa cabeça em ordem, a nossa fé sempre firme, acreditando que o orixá sempre vai nos trazer um caminho, né? E a gente melhorar como ser humano aqui na Terra, porque essa é a função, né? Porque eu não acho justo a gente passar por tantos problemas e não melhorar o nosso caráter, ter bons princípios, né? A gente está vivendo um momento tão polarizado, a gente nem entra na nossa seara do campo da política, porque aí isso se perde, mas assim, a gente tem que prestar atenção que as religiões hoje estão pregando mais sentimentos ruins do que amor. E é muito ruim, isso não é bom para a sociedade. Não é falando mal, mas a gente vê líderes religiosos em redes sociais agressivos, com ódio, com sentimentos ruins. Eu sou de uma época de criança que religião era uma coisa boa, era para ajudar o próximo, era para se encontrar com Deus, para ter bons princípios, né? Falava de amor, de respeito, de caridade, né? E a gente percebe que está caminhando por um abismo que eu não sei se tem volta. E é triste porque o que vai ser da sociedade? A religião sempre acompanhou um pouco a política, faz parte. E nós, como sociedade, precisamos da política, né? Não tem como você ficar tão neutro assim. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar que temos política e falar de amor, de respeito, de carinho, de compaixão, de acolhimento, principalmente, com as pessoas. Então, eu espero que as pessoas tenham consciência sobre essas questões com a sociedade. Respeitem as religiões dos outros. Não há necessidade de agredir, né? Acho que Jesus, para quem acredita, não que eu não acredite, mas eu tenho uma outra maneira de ver, ele era um homem que pregava amor e afeto e respeito, caridade, né? E, então eu acho que as pessoas têm que estar voltadas para olhar para esse Jesus, que é o mais importante. E o candomblé também tem a sua parte nessa questão, né? De acolhimento, de respeito das pessoas, entender a limitação do outro, né? E abraçá-las de uma maneira no geral. Eu acho que essa é a importância. Nós vamos voltar. Eu quero falar muito a respeito dessa questão da comida, né? Porque sim, eu notei na festa que o pessoal tem bastante energia, né? Eu falei, gente, esse povo não vai cansar de dançar, não. E isso porque hoje o candomblé, ele diminuiu bem o tempo de liturgia, de ritualística. Eu, quando me iniciei há 30 anos atrás, o candomblé começava 10h30 da noite e até às 7 da manhã. E todo mundo... Mas assim, a gente tinha outra idade também, né? Mais jovem, com mais energia. Hoje diminuiu-se bastante. Porque tem a questão da intolerância, do barulho, dependendo de onde é a casa de candomblé, não pode passar de certo horário porque você acaba incomodando vizinhos, tem todas essas questões também que a gente começou a mudar a questão do horário. Então a gente está sempre se adaptando. Tem casas de candomblé que tocam domingo à tarde, ou domingo de manhã, ou sábado pela tarde, ou na parte da manhã, diminui o tempo quando é à noite. Eu tenho o privilégio de ir lá, por enquanto, só ter mato, então a gente não tem muito problema com a questão de barulho.
Mas a hora que o progresso chegar, que a gente sabe que chega, pode ser que a gente tenha que dar uma mudada nessa questão também. Mas achei linda, 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 linda a cerimônia. Fiquei muito feliz de você ter me convidado para E será convidado para outras. Sabe? Achei bem, bem interessante. E eu agradeço também você ter vindo aqui hoje para a gente conversar um pouco e começar a conhecer, né, o candomblé. Então, muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estou aberto, espero que você tenha tirado as suas dúvidas e ficado contente com o que eu trouxe. Embora a gente não combinou nada, foi só conversas aleatórias, mas pode entrar em outros temas que a gente vai buscar trazer a informação da maneira correta. Eu sempre falo que é a visão da maneira que eu aprendi. Talvez em outras casas tenha uma outra visão, um outro comportamento. Mas os orixás são os mesmos. As liturgias praticamente são as mesmas. Então, muda uma coisa ou outra por conta da nação, né? Mas é sempre bom falar de orixá. Né? Eu sempre brinco que macumbeiro só fala de macumba o tempo todo. Essa expressão macumba, né, que significa dançar, né, que é um instrumento, né, o macumba é um instrumento. Então a gente sempre fala que macumbeiro fala muito de macumba o tempo todo. E porque é a nossa alegria falar do orixá, né? Então é importante estar sempre manifestando a nossa fé diante das pessoas. Joia. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente volta então.